Ju, porque não fazemos o que precisamos, mas continuamos fazendo o que não nos faz bem. Oi, amores da Ju, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero muito que sim. E essa pergunta ela é bem complicada, mas ela não tem uma resposta fácil também, mas ela tem uma resposta simples, mas que é muito difícil de ser colocada em prática. A famosa procrastinação, que já foi comentada aqui, como você pode ser mais produtivo, como que você pode ter mais sucesso nas coisas que você faz, enfim. Mas a procrastinação faz a gente paralisar, independente de qual aspecto que seja, independente de qual assunto que seja, independente de qualquer coisa. A procrastinação faz a gente não fazer o que a gente quer fazer, não necessariamente o que a gente precisa, mas continua fazendo com que a gente faça aquilo que não nos faz bem. Outra palavra que pode resumir tudo isso é a famosa zona de conforto. A zona de conforto não necessariamente é confortável, mas é a zona que a gente conhece. Por isso que ela tem esse nome, zona de conforto. É onde o nosso cérebro fica confortável, mas a nossa vontade de fazer alguma mudança não necessariamente vai ficar confortável. Mas enfim, por que a gente não faz o que a gente precisa fazer e continua fazendo aquilo que não nos faz bem? Por que a gente não consegue se livrar de um vício? Por que a gente não consegue deixar de acordar tarde para começar a acordar mais cedo? Por que a gente não faz exercícios? Por que a gente não se alimenta bem? Por que a gente não faz nada disso, mesmo sabendo que isso é muito importante, tanto para nossa saúde física quanto para nossa saúde mental? Bom, outra coisa que pode estar bem ligada a tudo isso são os hábitos. Como eu já expliquei para vocês no vídeo que eu vou deixar aqui embaixo na descrição sobre hábitos são criados cotidianamente, assim, você cria hábitos conforme o tempo. Hábitos são repetições de atitudes que você tem no seu dia a dia. O nosso cérebro, ele não gosta de pensar, ele não gosta de fazer as coisas novas, ele não gosta dessas coisas, ele gosta de repetir para ele não precisar gastar muita energia com coisas novas. E pelo nosso cérebro não gostar de gastar energia com as coisas novas que a gente quer enfiar na nossa vida, ele vai fazendo a gente procrastinar. Então é muito mais legal você ficar assistindo uma série do que você estudar um inglês. É muito mais legal você ficar na cama mexendo no celular do que você ir fazer um exercício. Na verdade, isso muda com o tempo, tá, gente? Quando você se adapta a fazer exercícios, quando você se acostuma a acordar cedo, quando você se acostuma a estudar, quando você torna isso um hábito, é mais fácil você não fazer as coisas que procrastinam. Mas ainda a procrastinação, ela sempre vai ser mais fácil do que hábitos saudáveis para a sua vida. E isso é inevitável. Então você precisa ter a famosa disciplina. Sim, gente, a gente precisa ter disciplina se a gente quiser ter coisas novas na nossa vida e fazer o que a gente precisa fazer. Mas o porquê que a gente não consegue fazer, respondendo a pergunta, é porque a gente é formado por hábitos. A gente tem preguiça, o nosso cérebro tem preguiça de fazer as coisas novas. E tudo que é novidade é mais difícil. Então é por isso, por esse simples fato que as coisas não acontecem conforme a gente quer que elas aconteçam. Tá, Juliana, entendi. A gente procrastina por causa dos nossos hábitos, porque o nosso cérebro tem preguiça, porque a gente é um incompetente e porque a gente nunca vai conseguir mudar. Não, meu amor, não é isso, tá? É difícil mudar, é complicado mudar os hábitos, é complicado você começar uma nova rotina, mas não é impossível. Eu vou passar um passo a passo bem simples pra vocês aqui, pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. O primeiro passo é você entender como você se sente quando você procrastina aquela atividade que você precisa fazer, ou quando você deixa de fazer o que você julga como necessário pra sua vida. Você se sente bem? Você se sente cansado? Você se sente frustrado? Você se sente... Como que você se sente? Entenda esse sentimento da não realização de uma tarefa que você julga como importante. Se você está fazendo essa pergunta para mim, significa que você não se sente bem com a sua escolha de não fazer o que você queria fazer. Então, entenda esse sentimento. Por que esse sentimento é relevante para você? Por que você quer fazer? A gente sempre vai voltar para o porquê, porque o porquê ele é muito importante em todos os aspectos da nossa vida. Quando você entende o porquê você quer fazer aquilo, fica muito mais fácil, mas esse é o segundo passo, que é você, depois de entender como que você se sente, é você entender o porquê você quer fazer aquilo que você quer fazer. Eu me atropelei antes ali, mas eu acho que ficou claro. Então, o primeiro passo é entender como você se sente, segundo passo é entender o porquê você quer mudar aquela atividade na sua rotina, por que você quer começar a fazer exercício, por que você quer começar a empreender, por que você quer começar a namorar, por que você quer deixar de beber, por que você quer deixar de comer doce, enfim, entenda o seu porquê. O terceiro passo é você se
descobrir, é você se autoconhecer. Sim, gente, o autoconhecimento sempre vai voltar para os nossos passos aqui. Ele sempre vai ser uma ferramenta extremamente importante, independente do que vocês achem, tá? Primeiro, você vai entender como que você se sente quando você procrastina. Segundo, você vai entender o porquê você está fazendo aquilo, por que você quer fazer aquilo. E o terceiro, você vai se descobrir. Você vai entender por que aquilo vai te fazer bem. Você vai entender o porquê aquilo é relevante para sua vida. Você vai entender o seu desenvolvimento no meio daquilo lá, você vai se descobrir. Então, sim, depois do porquê e o autoconhecimento ali, eles estão bem grudadinhos, mas são coisas diferentes. Então, faça a lista de autoconhecimento, faça a lista de desenvolvimento pessoal, faça exercícios de tudo isso, e eu vou trazer tudo isso pra vocês também. Mas é muito importante você entender o que você quer e o porquê que você quer aquilo. E é muito importante você sim entender como que funcionam os seus gatilhos para você realizar alguma coisa, como funciona as suas paradas para você realizar alguma coisa, como funciona a sua procrastinação. Então, sim, entenda. Eu acho que, na verdade, o autoconhecimento, ele vem antes de tudo isso, tá, gente? Então, vamos mudar nossa sequência. Tipo, primeiro se conheça, primeiro entenda os gatilhos que fazem você procrastinar, entenda por que você procrastina, por que você prefere momentaneamente uma coisa do que a outra, por que o curto prazo para você é mais difícil do que o longo prazo, porque ver resultados na hora é mais importante do que ver resultados depois, porque geralmente é assim que a gente procrastina, a gente gosta mais da sensação de curto prazo do que da sensação de longo prazo. Depois você vai entender como que você se sente, e o terceiro, você vai encontrar o porquê você tá fazendo todas aquelas atividades e o porquê que você quer fazer outras atividades. Quarto passo é você reorganizar as suas motivações. É você entender aquilo que te motiva para você ativar gatilhos na hora de fazer as suas tarefas. Então, por exemplo, você fica motivado quando você vê um vídeo motivacional. Você fica motivado quando você escuta uma música. Você fica motivado quando você come uma comida. Então, entenda esses gatilhos e vai reorganizando esses gatilhos. Sempre que você quiser fazer uma atividade que você acha que você vai procrastinar, faz esse gatilho antes e ele vai se tornar uma rotina antes de você fazer aquilo que você precisa. Você se dá um prêmio, uma motivação antes, para depois você fazer aquela atividade que você julga como importante, que pode transformar a sua vida. E o quinto passo, mas não menos importante, é você ter uma noção do quanto você evoluiu desde quando você começou até quando você está fazendo rotinamente aquela atividade que você gosta. Sempre se compare com você, não se compare com os outros. Ninguém é você, ninguém entende suas dificuldades, ninguém sabe como que você se porta quando você acorda cedo, quando você toma banho gelado, quando você faz isso, quando você faz aquilo. Ninguém entende nada a não ser você. Então, se compare com você. Não vá fazer porque coleguinha falou que é bom, não vá fazer porque coleguinha falou que não é bom, não vai fazer porque a pessoa fala que você aumenta sua produtividade em 20.000%, porque coisas são coisas. Cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem a sua particularidade. Faça aquilo que combina com você. Faça uma rotina que combina com você. Lógico, exercícios são importantes, alimentação saudável é importante, meditação é importante, banho gelado é importante, andar descalço é importante, tomar bastante água é importante. Tem várias coisas que são obrigatórias para você ter saúde, mas tem várias coisas que as pessoas falam que complementa a rotina delas e funciona para elas. Você tem que achar tudo aquilo que funciona para você. Você tem que entender o que funciona para você. Não queira ser igual aos outros, seja igual a você, se compare com você, mude por você. E sempre faça essa comparação conforme você for mudando, porque eu tenho certeza que a procrastinação vai diminuir muito. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Estamos sim acabando os nossos 30 dias de vídeo, mas não se preocupem, porque a gente vai continuar com o conteúdo aqui. E é isso, se inscreve no canal, deixa o joinha, me segue lá no Instagram e